Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo então. O tema de hoje é blocos econômicos, certo? Então, antes de chegar nos blocos econômicos propriamente ditos, quero lembrar vocês da questão da OMC. O que é a OMC? Organização Mundial do Comércio. É o órgão responsável por manter as relações de comércio internacionais, digamos assim, amigáveis. A OMC ela serve como um árbitro dessas relações e ela tem alguns princípios. O primeiro deles é o que? A não discriminação dos países membros. Não é porque um país é mais poderoso economicamente que ele vai ter prioridade em relação aos demais membros da OMC. Bom, isso é um princípio, se acontece sempre, mais ou menos. Outro princípio é a reciprocidade, ou seja, que as relações de importação e exportação possam ser recíprocas e organizadas num sentido de que um país não pratique a concorrência desleal com outro país. E aí tem um outro princípio, que é o acesso aos mercados em igualdade de condições, que as regras precisam ser claras, que as condições precisam ficar claras para que se tenha uma igualdade de condições entre os países. Isso sempre acontece? Claro que não, né, gente? Pois alguns países têm mais poder econômico que outros, então vai acabar ocorrendo algumas disparidades, certo? E a questão da concorrência leal, né, que foi o que eu falei anteriormente, que existe a concorrência, que sim, que ela é saudável, mas que um país não possa, digamos, trapacear as regras do jogo, seja praticando tarifas muito elevadas para a importação de produtos, né, para dificultar a entrada de produtos estrangeiros, seja baixando o preço no mercado internacional para forçar a quebra de outros produtores. Então, a ideia é que haja uma concorrência leal, ou seja, dentro das regras, dentro das normas que são estabelecidas como éticas dentro do comércio mundial, certo? E aí eu chego na ideia de blocos econômicos. Como surgem os blocos econômicos? Para que eles surgem? A gente tem que pensar num mundo pós Segunda Guerra Mundial, que já começa a pensar em como se organizar economicamente para se fortalecer. A União Europeia ela começa a se organizar, né, na década de 50, com a questão de alguns países se organizando pela questão do carvão e do aço, por exemplo. Então, claro, o processo da União Europeia é um processo que evoluiu ao longo do tempo, tanto é que vamos observar posteriormente que é o bloco com maior nível de integração, certo? Mas o que acontece? Nós temos também a questão da globalização. A globalização ela permite que os fluxos de comércio, de mercadoria, de capitais, de serviços sejam mais intensos. E aí, alguns países veem a necessidade de se aliar a outros países para se fortalecer economicamente, certo? Que uma ideia de definição para blocos econômicos seriam o quê? Associações de países que estabelecem relações econômicas privilegiadas entre si e que tendem a adotar uma soberania comum. Então, países que se organizam para se auxiliar mutuamente, para terem mais força dentro do comércio mundial, certo? E aí eu tenho os objetivos gerais de blocos econômicos, certo? Alguns objetivos são mais visíveis em alguns níveis de integração do que outros, certo? Então, a ideia dos objetivos: redução das barreiras alfandegárias, ou seja, redução das barreiras para importação e para exportação de mercadorias. Ampliação das trocas comerciais,
A ideia dos blocos é o quê? Que sejam favorecidas essas trocas, essas relações de compra e de venda. Fortalecimento econômico regional. Um país se junta com outro, começam a ter relações comerciais que favoreçam os dois países e acabam se fortalecendo economicamente frente a outros países. Integração regional. E aí essa integração regional, pensada nos blocos econômicos, conforme o nível de integração que se quer, pode ser econômica, pode ser somente uma integração econômica, pode ser uma integração, além de econômica, geopolítica e às vezes até mesmo cultural, certo? Então, acontece em alguns blocos econômicos dessa integração maior entre as diferentes culturas dos diferentes países que formam este bloco, este ou estes blocos, certo? E a consolidação do processo de globalização, porque se vocês forem pensar, a globalização seria o que? Ações humanas mundializadas, globalizadas, certo? Então, todo mundo com todo mundo. Os blocos econômicos é uma forma de regionalizar dentro desse global. E faz sentido, por quê? Porque é uma forma de tu ter pequenos grupos que se auxiliam para que sobrevivam dentro desse grande comércio globalizado, certo? E aí passamos aos níveis de integração dos blocos econômicos. Quanto maior a integração, mais tempo esse bloco se organizou e mais ele consegue suprir as suas necessidades e as necessidades dos seus parceiros, certo? Então, em relação aos níveis de integração, começo com um nível mais simples, que é a zona de livre comércio, para chegar até na União Econômica e Monetária. Então, primeiro nível aqui, zona de livre comércio. A zona de livre comércio, ela funciona como? Eliminando as barreiras comerciais, ou seja, eliminando impostos de importação e de exportação. Ela tem o quê? A livre circulação de mercadorias e capitais, só e somente só, certo? É a questão comercial que é buscada numa zona de livre comércio. Grande exemplo é o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. NAFTA é formado por quem? Estados Unidos, Canadá e México. Esses três países têm o que? A livre circulação de mercadorias e capitais. Atenção, pessoas não têm livre circulação neste nível de integração, neste bloco econômico. Até mesmo porque não é interessante para os Estados Unidos ter mexicanos circulando em seu território, certo? Tanto é que os Estados Unidos construiu séries de barreiras e políticas para evitar os imigrantes mexicanos, os imigrantes latinos como um todo, certo? Então, o que acontece? Na zona de livre comércio, a gente tem essa relação comercial. Anteriormente, o Reino Unido era o grande parceiro comercial do Canadá. Atualmente, o Canadá é praticamente um quintal dos Estados Unidos, certo? Produzindo tudo que é necessário para os Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos também têm uma forte atuação no México. Tem as chamadas empresas maquiladoras. O que são essas empresas? Elas são empresas estadunidenses que atuam dentro do México, que as mercadorias produzidas dentro do México por essas empresas voltam para os Estados Unidos sem pagamento de impostos, como se tivessem sido produzidas nos Estados Unidos. Porém, essas empresas maquiladoras exploram a mão de obra barata e pouco qualificada dos mexicanos. Além disso, legislação trabalhista para quê, né? Vamos explorar o proletariado. Essa é a lógica do sistema capitalista, né? Explorar a mão de obra até ela se exaurir. E além disso, no México as leis ambientais são bastante frágeis, ou seja, as indústrias que vão poluir mais, que vão explorar mais a mão de obra, são instaladas no México e não nos Estados Unidos. Entendido? Então, é um
nível de integração somente, estritamente comercial. Aí vamos para o próximo nível, né? Um pouquinho mais de integração, que é a questão da união aduaneira. Na união aduaneira, nós temos a livre circulação de mercadorias, capitais e serviços. Quando eu falo de serviços, eu estou falando de pessoas que podem trabalhar neste ou naquele país, podem circular, certo? Eu não estou falando de livre circulação de pessoas, eu estou falando de serviços, certo? Eu estou falando de mão de obra, tranquilo? E isso também, em algumas uniões aduaneiras, é mais restrito, tá? A ideia é que se tenha uma política comercial padronizada nesse nível de integração. Para quê? Para que funcione a TEC. O que é a TEC? Tarifa Externa Comum. Qual é a ideia da TEC? Vamos supor, país A, país B, país C, país D. Esses 4 países formam essa união aduaneira e eles praticam essa tarifa externa comum. Então, quando eles forem comercializar com países que são fora deste bloco, eles vão, todos esses 4, A, B, C e D, vão praticar esta mesma tarifa, certo? Então, eles comercializam como se fosse num bloco mesmo, com os outros países, praticando esta mesma tarifa, certo? Então, isso faz com que não tenha uma concorrência desleal entre esses países do bloco. Atualmente, o Mercosul é uma união aduaneira. Ah, professora, mas como assim? Mercosul não é mercado comum do Sul? Não tem um nível de integração que é o mercado comum? Sim. Mas hoje o Mercosul é uma união aduaneira que pretende ser um mercado comum. Pretende ou pretendia? Vou colocar no passado, por quê? Lá em 1991, quando foi assinado o Tratado de Assunção entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que foram os 4 membros fundadores do Mercosul, o Brasil tinha um papel bastante importante dentro do Mercosul, um papel de liderança, inclusive. Metade da população do atual Mercosul está no Brasil. Outros países foram entrando com o tempo, sim. Mas o que acontece hoje, 2021? Com a entrada do atual chefe de Estado, do atual presidente do país, as relações do Brasil com os demais países do Mercosul se tornaram bastante complicadas, digamos assim. Por quê? Porque a política externa brasileira se tornou uma grande piada. O Brasil hoje é uma grande piada, né? Visto pelo mercado internacional. É um país que não consegue dar conta de necessidades básicas e que não consegue se organizar para atender a população neste momento. Além disso, o atual chefe de Estado, né, o presidente eleito por uma parcela da população que acho que falta um pouquinho de discernimento e de consciência de classe, mas enfim, essa é outra discussão. O que acontece, né, gente? O atual presidente, ele não tem habilidade nenhuma de negociação com outros países. Vide o que aconteceu recentemente da Ford, né, sair do Brasil e migrar para a Argentina. A gente está vivendo no momento um processo de desindustrialização do Brasil. O Brasil não é um país estável economicamente nem politicamente, né? A gente está vivendo ao sabor do vento, digamos assim, com a atual política deste país. Então, as empresas percebendo isso, as grandes multinacionais vão procurar o quê? Mercados mais estáveis para se localizar, certo? Então, atualmente, eu vejo o Mercosul chegando a ser um mercado comum? Não. Tá? Com o atual governo que nós temos, não.
o Brasil vai ter fôlego para sair dessa pandemia com uma economia mais forte? Obviamente não. Os prejuízos econômicos, eu nem estou falando da quantidade de vidas perdidas, que ainda será muito maior, tá? Mas o prejuízo econômico brasileiro vai ser muito maior do que o que a gente está observando hoje, que já está bem grande. Então, a eleição de 2018, a entrada deste senhor como presidente do Brasil, sim, vai afundar o Brasil, sim, já está afundando, sim. Nós temos mais agrotóxicos aprovados do que dias de governo, certo? Então, se eu vejo o futuro do Brasil dentro do Mercosul, não, tá? Se o Mercosul vai sobreviver sem o Brasil, provavelmente sim. Provavelmente sim, claro. Não vai ter o mesmo mercado consumidor, né, da população brasileira, que é uma população significativa, mas provavelmente os demais países vão conseguir se organizar melhor do que o Brasil se organiza hoje, certo? Continuando então, o próximo nível de integração era a pretensão do Mercosul, né? Era para ser um mercado comum do Sul, não tá rolando, não vai rolar. Mercado comum tem a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e mão de obra, pessoas circulando livremente. Tem uma padronização das legislações econômica, trabalhista, fiscal e ambiental, certo? Então, esse nível, principalmente da padronização de legislação, não tem como acontecer no atual cenário político que vivemos aqui na América Latina e principalmente que vivemos aqui no Brasil, certo? A União Europeia até 1998 estava neste nível de integração, enquanto mercado comum, certo? Ela foi passando pelos diferentes níveis ao longo do seu histórico de formação, certo? Até chegarmos na União Econômica e Monetária, que é o atual estágio da União Europeia, que é o bloco com maior nível de integração que temos no nosso planeta. Então, dentro de uma União Econômica e Monetária, nós temos a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços, pessoas como um todo, tá? Então, tu tem um passaporte europeu, tu pode circular pelos países europeus, certo? Então, tem essa questão de uma política que favoreça essa circulação do cidadão europeu. Você tem essa noção de cidadão europeu, compreende? Além disso, nós temos legislações comuns, e essa legislação comum, ela tem tanto relação quanto as questões de transportes, de energia, as questões ambientais, as próprias questões de produção, seja industrial, seja agropecuária, certo? Então tem um nível grande de integração. Além disso, organismos econômicos supranacionais, então tem organismos ali que são além do país A ou do país B. Eles atendem o conjunto dos países que formam a União Europeia. Recentemente observamos essa força da União Europeia, inclusive na negociação para as vacinas, né? Então, que o bloco teria que ser atendido. E todos os presidentes, né, os chefes de Estado, porque temos presidentes, primeiros ministros, enfim, outras organizações políticas, eles negociaram em conjunto para que todos os países façam essa imunização da população, para que possa se voltar a circular livremente, certo? Bem igual ao Brasil, né, gente? Só que não, tá? Não se consegue uma unidade nem dentro do Ministério da Saúde, quem dirá. Ai, gente, vamos voltar aqui à União Europeia para não ficar mais triste, né? A União Europeia, então, ela tem como moeda única o euro, tá?
O euro é a moeda forte do bloco, tá? A gente tem a chamada zona do euro, os países que adotaram o euro como moeda, tá? A gente ainda tem algumas questões por exemplo, o Reino Unido, né? A Inglaterra, que ainda tem a questão da libra, né? Por quê? Para nós brasileiros, a questão do trocar moeda... Gente, eu nasci na década de 80, a quantidade de vezes que eu vi trocar moeda, cortar zero da moeda, e era cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novo, aí até que chegou o cruzeiro real e hoje o real. Para vocês terem uma ideia, quando começou lá atrás, quando começou o uso do real, o real valia mais que o dólar, gente. E hoje tá quanto? Real, dólar, qual a equivalência? Né? Tu precisa de quase R$6 para comprar um dólar. Então percebam o quanto a política econômica do Brasil está se degradando. O euro é uma moeda forte, sim, tá? Ele fica ali em relação ao dólar, né? Não chega a equiparar, mas é semelhante, digamos assim, tá? Em relação à União Europeia, então, maior nível de integração, hoje a União Europeia ela tem uma série de organismos que dão conta de suas necessidades. Então, nós temos o Parlamento Europeu, né, que tem toda essa questão da representação dos diferentes países, que tem uma legislação comum para uma série de áreas. Nós temos o Conselho da União Europeia, a Comissão Europeia, o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas. E é um parlamento sério, gente. É um parlamento sério. Certa vez teve um dos parlamentares que fez uma declaração extremamente machista. Gente, na semana seguinte ele foi repreendido, ele perdeu o salário dele, ele perdeu o direito de representar o país dele e ele teve que pedir desculpas públicas. Vocês já pensaram isso acontecendo dentro do nosso congresso aqui? Elegeram um presidente que reiterou várias vezes que uma mulher deveria ganhar menos porque engravida. E esse foi eleito, olha só, né? País nada machista o nosso, né? Homofóbico, sim, por que não, né? Então, para vocês terem uma ideia, a questão de conhecimento, a questão de noção, de entendimento de mundo, de ter a noção de cidadania, também é muito importante dentro dessa construção de blocos econômicos, certo? As pessoas precisam ter um entendimento, precisam ter a noção de que elas fazem parte de um todo. Aqui no país não se tem muito isso, entende? Então, para o Brasil fazer parte de um bloco econômico com essa questão individualista de cada um cuidando do seu e se puder tirar do outro tirando, não condiz com os objetivos do bloco econômico e não condiz com uma ideia de nação. Então, o Brasil hoje ele está completamente perdido dentro do próprio ideal de nação. Certo, gente? Então, infelizmente, tenho que falar essas coisas para vocês, porque é uma grande realidade, para vocês pensarem por que o Brasil não está conseguindo exercer um papel de liderança dentro do Mercosul atualmente. Certo? Está contribuindo para fundar o bloco? Está contribuindo para fundar tudo, né? Certo, gente? Então, vocês tirem o print, façam as anotações de vocês, e estudem sobre os diversos blocos econômicos, sobre a Organização Mundial do Comércio, sobre os objetivos dos blocos econômicos e como eles se organizam, certo? Então, vou dar licença para vocês tirarem o print. Fez o print, ser humaninho. Printou a tela. Beleza, então antes de me despedir de vocês, peço que deixa o like ali embaixo, coloca o joinha para prof, deixa um comentário, eu vou lembrar do teu comentário na hora do conselho de classe, ó,
Meu coraçãozinho vai fazer tuk-tuk na hora do conselho. Ah, que coisa bonita. Dúvidas, preocupações, inquietações geográficas, manda um direct lá no @geografialinda no Instagram. Te respondo com áudio bem fofo, bem querido. Certo, gente? Então, bons estudos. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!